Bom, o uso do conhecimento de formação ele varia dependendo da segmentação e da dinâmica do mercado. Então, o que justifica essa distribuição desse percentual? Bom, o primeiro deles é com relação à saturação de alguns cursos, como, por exemplo, direito, administração, pedagogia. São cursos que todos os anos formam muitos profissionais e o mercado de trabalho não consegue acompanhar toda essa demanda de formação. O segundo motivo são algumas áreas que contam com maior fuga de profissionais, como, por exemplo, engenharia química, engenharia de produção, relações internacionais. Isso porque, principalmente considerando o setor industrial, eles não conseguem contemplar a quantidade de pessoas dentro desses setores e isso faz com que os profissionais desses segmentos eles acabam tendo que migrar para outros justamente por não ter uma colocação nesses postos de trabalho. Bom, na contramão desses números tem o setor de TI, que tem uma absorção, uma retenção de 82% de seus formandos, principalmente devido à escassez de mão de obra desse setor. Esses foram dados fornecidos pela pesquisa de empregabilidade realizado pelo SEMESP, mas tem um outro dado que me chamou muito mais atenção, que é relacionado a uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que eles fizeram sobre educação, ou seja, o termo é sobre educação. Ou seja, existem profissionais que são sobreeducados, que significa profissionais que possuem mais qualificação do que o emprego dele ou a atividade que ele exerce no seu trabalho atual exige. E saltou de 26% para 38% nos últimos anos. Ou seja, esses profissionais eles atuam no mercado de trabalho exercendo atividades que não necessitam necessariamente do conhecimento que ele levou anos para adquirir, até mesmo a experiência que ele levou para adquirir de uma vida inteira, de uma carreira toda. Bom, isso aconteceu porque o volume de formandos todos os anos foi superior à capacidade da própria economia brasileira de criar postos de trabalho de alta complexidade. Bom, eu trouxe esses números para endossar uma percepção que eu sempre tive que ficou muito latente nas consultorias que eu ministrei tanto para profissionais quanto para empresas também, que é com relação ao subaproveitamento do time, principalmente o time técnico, o time mais qualificado e também se tratando do corpo executivo dessas empresas. Quando a gente percebe que existe uma desconexão entre o conhecimento de um profissional e o quanto que ele está entregando para uma companhia, existem muitos pormenores que justificam um profissional não performar como ele deveria, já que ele possui uma certa qualificação, já que ele possui uma formação e uma experiência relativamente boa, oriunda do próprio mercado de trabalho. Então, o ponto principal é justamente trazer para reflexão o quanto hoje existem de profissionais que não utilizam 100% do seu potencial de conhecimento, de experiência e principalmente o seu potencial técnico, que é aquilo que de fato ele levou anos para construir e foi exatamente pensando nesses muitos anos, não só de consultoria, mas também atuando no mundo corporativo, né? Mais de 15 anos no mundo corporativo, dentro do segmento de marketing, principalmente com relação a desenvolvimento de produto, e como consultor também nos últimos anos, prestando consultoria para empresas e profissionais, fica muito evidente que existe uma lacuna entre a necessidade que tem o profissional de exercer a sua capacidade plena e total de conhecimento versus o que o mercado precisa, o que a empresa necessita e, de fato, um entregável que gera resultado. Um resultado real mesmo, né? Não um resultado que, de fato, possa simplesmente atender parcialmente aos objetivos de uma companhia. E foi exatamente com essa dor de mercado, tanto de profissionais quanto de empresas, que me fez criar a Kluck. A Kluck é um hub que conecta especialistas com pessoas ou empresas que precisam absorver ou têm a necessidade de absorver um conhecimento específico, e é exatamente nessa lacuna em que nós atuamos, na conexão desses profissionais, fazendo com que eles aproveitem 100% do seu conhecimento. Por quê? Levou anos para conquistar, em tempo, investimento, toda uma capacidade aí de querer evoluir como pessoa e como profissional e que hoje está subutilizado. Os dados mostram isso. Dos sobreeducados, né, que é o termo que é dito para esses profissionais que possuem muito mais qualificação do que eles desenvolvem hoje atualmente no seu posto de trabalho, é exatamente esse pessoal oferecendo esse conhecimento como uma fonte para as pessoas que precisam. E é essa conexão que a gente buscou fazer quando a gente criou a Kluck. É uma plataforma que está nova no mercado, ela foi recém-lançada e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito para a descentralização do conhecimento e principalmente para a gente melhorar e ampliar o capital intelectual no Brasil.